Um homem cavalga rumo a Damasco com cartas na mão e ódio no coração. Ele tem certeza absoluta de que está do lado certo. E então a luz, o chão e a cegueira. Saulo caiu do cavalo. Mas repare numa coisa que quase ninguém percebe nessa história. No instante em que ele se levanta, ele ainda não é São Paulo. Ele é um homem cego que precisa ser conduzido pela mão, que vai ter que encontrar a comunidade cristã, caminhar com ela, reparar o mal que fez. E só então, aos poucos, voltar a enxergar. A conversão de São Paulo não foi o tombo, a conversão foi tudo que veio depois do tombo. E é exatamente aí que quase todos nós nos perdemos. São Paulo escreveria mais tarde aos Efésios a fórmula que resume toda a vida espiritual. É preciso despojar-se do homem velho e revestir-se do homem novo. Repare no verbo, despojar-se, tirar de si. Porque o homem velho se corrompe ao sabor das paixões. Já o homem novo, transformado pelo Espírito Santo, ele caminha para Deus e só a Deus deseja. Só que existe uma palavra que a nossa geração infelizmente detesta. E essa palavra é progressivo. Nós queremos santidade por download. A gente quer acordar de manhã sem o vício, sem a ira, sem a impureza. E quando isso não acontece, nós concluímos que a fé não funciona. E não é assim. São Francisco de Sales usava uma imagem belíssima. A alma que sobe do pecado, a devoção é como uma aurora. A aurora não expulsa as trevas no instante, ela vai clareando pouco a pouco. A purificação da alma, ensina ele, se faz de adiantamento em adiantamento. A força de trabalho e de tempo. O catecismo chama isso de conversão do coração, uma reorientação radical de toda a vida, um retorno a Deus com todo o nosso ser. Radical na direção, progressiva no percurso. Mas se o caminho é progressivo, existe uma única coisa que não pode esperar. A primeira e mais urgente de todas as purificações é do pecado mortal. E ela se faz pelo sacramento da confissão, com rompimento definitivo e radical. Por quê? Porque o pecado mortal ele não é um deslize apenas, não é uma falha de caráter. Diante de Deus ele é um tratado como um crime de lesa majestade divina, cometido contra aquele que é o nosso primeiro princípio, o nosso último fim, nosso Pai, nosso benfeitor. Pense no que se perde ali. Perder-se o estado de graça. Perdem-se a graça santificante e todas as virtudes e dons que acompanham. Olha o problema. Renuncia-se à herança que Jesus Cristo nos conquistou a preço do próprio sangue dele. Renuncia-se ao paraíso e se aceitam as penas do inferno. Os teólogos deram nome a isso, uma espécie de suicídio espiritual. E há uma ironia terrível aqui. O pecado ele promete liberdade e entrega da escravidão. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado, disse nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus nos chamava para a liberdade dos filhos de Deus. Olha que interessante. Mas ouça isso com o coração bem aberto. Ainda no primeiro século, São Clemente Romano escrevia aos Coríntios que o sangue de Cristo derramado por nossa salvação trouxe ao mundo inteiro a graça da conversão. E Santo Inácio de Antioquia, a caminho do martírio, ele deixou registrado o seguinte: a todos os que se arrependem, o Senhor perdoa. Não existe pecado maior que a misericórdia de Deus. Lindo, né? Existe apenas o pecado que a gente se recusa a confessar. Bom, resolvido o pecado mortal, muita gente para por aí. E é aí que a vida espiritual de milhões de católicos simplesmente estaciona. Porque depois do pecado mortal, o pecado venial é o maior de todos os males, de todos. Ele não nos desvia do último fim, ele não priva a alma da graça santificante nem do amor divino. Mas presta atenção, nesse mas, ele retarda o progresso e nos faz perder um tempo preciosíssimo. Enfraquece o fervor e predispõe ao pecado mortal. É o perigo de resvalar, de ir escorregando de pouco em pouco, sem jamais perceber o momento exato da queda. Porque as graças de Deus vão diminuindo na proporção das nossas infidelidades. E existe uma consequência que, infelizmente, quase não se prega mais: a expiação. As almas do purgatório sofrem o mais incomparável dos males, a privação de Deus. A única coisa que distingue essa pena das penas do inferno é que ela não é eterna. Mas não é pouca coisa.
É a mesma privação, só que ela tem prazo. E a igreja, ela soube disso desde o berço. A didaquê dos tempos apostólicos já ordenava: na assembleia, confessa os teus pecados e não te aproximes da oração com a consciência má. E aqui está o ponto que separa quem cresce de quem apenas se arrasta. No processo de conversão não basta deixar o pecado, é preciso purificar o coração do afeto que ainda temos por ele. Esse é o problema. E São Francisco de Sales descreve essas almas de um jeito que dói, de tão exato. São como moças anêmicas, elas não estão doentes, mas todas as suas ações são de doença. Comem sem gosto, dormem sem descanso, riem sem alegria e mais se arrastam do que andam. Fazem o bem, mas com as fraquezas espirituais. Você conhece esse cristão? Talvez você seja esse cristão, o que não peca gravemente, mas também não vive. Deixou o pecado, mas não deixou de amar o pecado. E qual é o primeiro passo para purificar os afetos? Meditar. Meditar a malícia do pecado e as consequências que dele procedem, até que a contrição se torne verdadeira e nos empurre para o confessionário. Porque Deus não nega a ninguém as graças necessárias à conversão, jamais. Ele ilumina a inteligência com o dom da fé, para que ela reconheça o bem absoluto. E quando a inteligência enxerga o bem, que é o próprio Deus, a vontade se inclina, deseja e busca. Foi o que houve com Maria Madalena. Olha, depois da conversão, ela perdeu de tal modo o afeto pela culpa e pelos prazeres que antes a cativavam, que nunca mais pensou em coisa semelhante. E é o que acontece com o filho pródigo. Repara na parábola, ele só levanta do chiqueiro depois de meditar na misericórdia do Pai. A meditação, ela vem antes do caminho de volta. Olha que lindo. Mas uma casa varrida e vazia é um convite. Por isso, além da meditação, existe outro exercício muito necessário, a prática das virtudes. O catecismo define virtude como uma disposição habitual e firme para fazer o bem, que permite a pessoa não apenas praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Não se trata de ficar sem pecado, trata-se de ficar cheio de Deus. E eu quero terminar com um texto do século II, uma antiga homilia cristã transmitida entre os escritos dos padres apostólicos. Olha que lindo, presta atenção. Ela diz assim: enquanto estamos neste mundo, façamos penitência, porque depois que sairmos daqui, já não podemos confessar, nem fazer penitência. Pensa nisso por um segundo. Tudo aquilo que a gente adia, a confissão que fica para o mês que vem, o pecado que a gente promete largar, depois do casamento, depois da formatura, depois que a vida acalmar, tudo isso depende de uma única coisa, de você ainda estar respirando. A conversão é um processo, mas todo processo tem um primeiro dia e todo primeiro dia tem uma data. Saulo caiu do cavalo e passou 3 dias sem enxergar. Ele não sabia que estava se tornando São Paulo. Ele só sabia que precisava se levantar e deixar que alguém o conduzisse pela mão. Talvez seja isso que Deus esteja pedindo de você hoje. Não que você entenda tudo, não que você se sinta pronto, apenas que você se levante e caminhe até o confessionário. O rei Davi, ele rezou assim: lava-me e ficarei mais branco que a neve. Repare que o rei Davi ele não disse eu me lavarei, ele disse lava-me. É a lógica da fé é essa, nós fazemos parte que nos cabe e é o querer, e Deus faz a parte que só Ele pode fazer, que é curar. Se esse vídeo te tocou, marca sua confissão ainda essa semana, não amanhã, essa semana. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.